Olá, alunos, estudantes do segundo ano do ensino médio. Vamos continuar então com o nosso estudo. Como eu disse para vocês na aula anterior, que foi gravada inclusive aqui no colégio, é bom estar de volta aqui no nosso ambiente natural, né? Principalmente porque tem quadro, fica muito bom. Eu vou enfatizar novamente para vocês aqui os exercícios. A parte do conteúdo eu quero ver se disponibilizo para vocês ainda essa semana aqui um PowerPoint para vocês lá com as principais instruções, certo? Então, vou focalizar aqui com vocês a questão da resolução dos exercícios, certo? Essas não são as atividades complementares, são as atividades regulares ali da nossa apostila, que estão aqui então, ó, módulo 5, capítulo 15, página 26. Então, vamos fazer aqui alguns exemplos iniciais, bem simples. O primeiro exercício aqui para nós, bem tranquilo, ele diz assim: considere um cone reto cuja altura mede 4 centímetros e a geratriz mede 5 centímetros. Talvez alguns já estejam até pensando nisso porque lembraram quando eu falei dos triângulos pitagóricos, né? Então aqui, ó, a geratriz 5 centímetros, certo? A altura do cone 4 centímetros, certo? Determine quanto que vale a área total e o volume desse cone. Então, nós queremos, em primeiro lugar, a área total e, em segundo lugar, o volume deste cone. Se nós observarmos aqui, deixa eu arrumar, ficar melhorzinho aqui, o valor da nossa altura, a localização aqui, ó, certo? Se nós observarmos, tanto para a área total quanto para o volume do cone, que estão, as fórmulas estão todas descritas aqui no quadro, nós precisamos do raio, certo? Para a área total, nós precisamos então π vezes o raio, geratriz mais o raio. Nós precisamos de duas informações, a geratriz e o raio. Se observarmos então aqui na nossa figura, o raio então para nós aqui, ó, é esse valor aqui, ó. Certo? Nesse caso, é um cálculo bastante simples que nós faremos, porque nós temos a formação, então, aqui de um triângulo retângulo, certo? Que nós já sabemos os valores. Tanto da hipotenusa, que é 5, esse cateto 4, falta para nós esse cateto. Como nós temos um triângulo pitagórico, 5, 4, automaticamente o raio vale 3. Mas atenção, isso só vale quando o triângulo é pitagórico. Tá? Caso ele não seja pitagórico, que é esse caso aqui, né, sobretudo, o principal dele, não é só esse que é o pitagórico, mas esse é o principal, você tem que utilizar aqui o teorema de Pitágoras. Então, você teria que fazer esse cálculo aqui, ó, 5 ao quadrado igual 4 ao quadrado mais r ao quadrado. Você faz esse cálculo e encontra que o valor do raio é 3, certo? Tendo esse valor aqui do raio e da geratriz, então, π vezes 3... a geratriz para nós é 5 mais 3. 5 mais 3 aqui vai dar 8 vezes 3, 24 π centímetros quadrados, certo? E o volume para nós, então, aqui, só presta atenção porque o volume do cone, ele é calculado do mesmo modo que o volume da pirâmide, é dividido por 3. Lembra que eu falava para vocês, figuras com pontas divide o volume por 3. Então, pirâmides e cones, divide o volume por 3. No caso aqui para nós, 1/3 vezes π, o valor do raio 3 e o valor da altura aqui para nós, 4. É um exercício bem simples, mas para iniciarmos aqui nossa expressão, nosso cálculo. Então, 3 ao quadrado, 9. 9 dividido por 3 vai dar 3 vezes 4, 12π, cuidado, centímetros cúbicos. Então, quando nós fazemos o cálculo da área, é algo elevado ao quadrado. Quando nós calculamos o volume, elevado ao cubo. Beleza? Próximo exemplo, então, aqui. O que nós teremos? Um outro exemplo que nós veremos, então, nessa aula aqui, já é um exercício um pouquinho mais... Não é que ele é mais difícil, mas ele pode causar um pouquinho mais de dúvida, que é o exercício 14, certo? Aqui, ó. Certo? Só um detalhe, o exercício anterior aqui, o primeiro, é o 13 da apostila de vocês. Tá? Eu tinha esquecido isso. Então, exercício 14, então. O que ele diz assim, ó? Considere o triângulo ABC, retângulo em A,
Então, o que nós temos aqui? Ó? Um triângulo ABC, retângulo em A, quer dizer que o ângulo de 90 graus é aqui, tal que de A até B vale 5 centímetros, de A até C, 12 centímetros. Aí o exercício fala assim, a rotação desse triângulo em torno de AB, então quer dizer que ele vai girar em torno desse lado aqui, certo? Gera um sólido de revolução. Qual é em centímetros quadrados a área total desse sólido e qual é o volume? De certa maneira, nós cairemos no exercício anterior, só que antes nós precisamos fazer um cálculo e um raciocínio primeiro. O que diz aqui para nós esse exercício? Que ele vai girar em torno desse eixo aqui. Ora, se ele vai girar em torno desse eixo, significa que essa figura vai gerar, olha que interessante, ó. Ele vai girar e a figura vai gerar, certo? Uma outra figura aqui, só que tridimensional. Um cone. Então, o que nós encontramos aqui? Que esses 12 aqui, uma arrumadinha aqui, né? Esses 12 aqui representam para nós o raio desse cone e esse 5 representa para nós a altura desse cone, certo? Como o exercício está pedindo para nós a área total e o volume, as expressões já estão ali no quadro, inclusive no exercício anterior, então π vezes R, G mais R, e aqui 1/3 de π R ao quadrado vezes H, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O raio nós já temos, a altura nós já temos, o volume já sai na hora. Ó. 1/3 de π vezes 12 ao quadrado, certo? Vezes 5. Fazemos o cálculo aqui e apresentamos o resultado. Vou deixar aqui, ó, para judiar de vocês um pouquinho. Certo? Só aplicar os valores. E na parte primeira aqui, na área total, nós temos π vezes o raio, π vezes 12. Π vezes 12, nós não temos ainda esse valorzinho. Era isso que eu queria destacar. Por isso que eu não terminei a conta, porque eu quero destacar isso aqui para vocês. Ó. Nós não temos ainda a geratriz, mas nós temos aqui, ó, mais 12. O que acontece quando nós não temos a geratriz? Nós precisamos voltar para o desenho primeiro. Esse aqui, ó. Eu disse para vocês logo na leitura do exercício que existe a formação aqui de um triângulo retângulo. O exercício mesmo falou isso aí para nós. Então, nós temos uma observação aqui, ó. No exercício de antes, nós tínhamos o triângulo pitagórico, os valores 3, 4 e 5, mas aqui não. Aqui não é um valor tão evidente. Então, nós precisamos fazer o cálculo aqui da nossa geratriz, que também é calculada pelo Teorema de Pitágoras. Certo? Então, o que nós fazemos aqui? Geratriz ao quadrado igual 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Fazemos esse cálculo aqui e nós encontraremos que o valor da nossa geratriz, 13 centímetros. Esse valor de 13 centímetros, substituímos aqui, certo? Fazemos os cálculos e apresentamos o resultado aqui, conforme é pedido pelo exercício, certo? Mais um exemplo, então, agora para nós. O próximo exemplo que nós faremos aqui, também aqui da nossa apostila, é o exercício número 18, que está lá na página 28. Tá bem? Vamos lá então. Esse exercício aqui é um exercício bem interessante para vocês, porque ele começa a nos apresentar uniões de figuras, certo? Já não é mais só cone separado, já não é só área ou volume, mas ele vai envolver duas figuras. Olha o que ele fala para nós, então, no exercício 18. Diz assim: considere uma pirâmide quadrangular regular, sempre faça um desenho simples aí, ó. Não é para ficar bonito, ninguém está analisando a boniteza do teu desenho, não é? É só para você ter uma noção, certo? Então, ó, uma pirâmide de base quadrada, de lado 10 centímetros, certo? E um cone circular também de raio 10. Então, aqui, ó, um cone circular
de raio 10. O exercício diz assim, qual é a razão? Essa palavrinha é bem importante. Quando o exercício falar razão, é sempre uma divisão. Qual é a razão, qual é a divisão entre o volume do cone dividido pelo volume da pirâmide, sabendo que ambas as figuras têm a altura de 20 centímetros. Então, nós temos aqui, ó, a altura das duas figuras, 20 centímetros, certo? Muito bem, como é que nós fazemos? Nós vamos escrever aqui simplesmente a fórmula do volume, tanto do cone quanto da pirâmide. Um detalhe, lembra que eu falei para vocês antes? São duas figuras com pontas. Então, o volume é sempre dividido por 3. Na verdade, a fórmula vale para os dois. Nós só vamos adequar para o cone porque a base é circular, porque o resto é tudo igual. Então, aqui, ó, 1/3 da área da base vezes a altura. E aqui também, 1/3 da área da base vezes a altura. Só que no caso da pirâmide, ó, eu vou colocar a mesma fórmula aqui, ó, base 1, base 2. Tá? Vejam, nós já podemos fazer duas simplificações. Esse 1/3 com esse 1/3, essa altura com essa altura, porque ela é a mesma para os dois. Quando eu coloco base 1 e base 2, nós vamos pensar então, a primeira base é do cone. O cone tem base circular. Então, o que você faz aqui, ó? Π vezes R ao quadrado. A pirâmide, nesse caso, base quadrada. Como é que nós calculamos a área de um quadrado? Lado vezes lado. Eu estou escrevendo as fórmulas, mas vocês podem fazê-las de forma direta. Então, aqui, π vezes 10 ao quadrado, e o lado aqui da nossa pirâmide é 10, então 10 ao quadrado. Vejam que aqui nós também conseguimos fazer mais uma simplificação. Qual é a razão entre o volume do cone e o volume da pirâmide? Π. Essa daqui, então, para nós, é a resposta do exercício. Espero que tenha ajudado. Abração para vocês. Fique com Deus.